E aí, seu Júnior? Estamos se organizando por aqui. Quem está chegando, seja bem-vindo. Dentro de alguns instantes a gente começa essa conversa com o mestre Hailin, certo? Dá uma músicazinha aí, não? Pudesse botar aí pra tocar. Aqui perto. Tem Rai? Tem. Peraí, então eu faço assim, mando da live direto. Você já tá com a live aberta? Já. Aí, não, ali, ó. Ela entrou, vai. Pronto, Regina, a gente mandou para você aí o convite. Enquanto isso, vamos escutar um pouquinho do mestre Rai Lima, né? Dentro de alguns minutos a gente começa. Boa noite. Vamos escutar um pouquinho do mestre Rai Lima. Oi, chegou o homem. E aí, seu Rai. E aí? Pera aí, mano. Pode se organizarem aí com calma, a gente tá esperando o pessoal. Já tem algumas pessoas aqui, mas pode se estruturar aí direitinho, a gente tá com pressa não. O importante era dar certo a ligação via internet aqui e tá dando. Então pode se organizar aí com calma. A gente dá mais alguns minutinhos também para o pessoal tá chegando, né? Já tem umas 4 pessoas aqui, Valdete já tá por aqui, o companheiro Júnior Miranda, que é professor de música também lá do IF, meu pai, né? O cara faz a produção técnica também por aqui, já tá aí. Os que estão aqui são, né, são conhecidos, são os de casa. Então a gente vai aguardar mais um pouquinho aqui, tá certo, Rai? Tá. Enquanto isso, vamos botar um pouquinho aqui da música do Rai Lima pra gente, quem não conhece, conhecer um pouco das reflexões dele, né? É o quê? É o quê? Ninguém mais ajoelhar. Abre o olho, trabalhador. Eita, esse teu olhar. Abre o olho, trabalhador. Eita, esse teu olhar. Nordestino canta e dança fora e dentro do compasso. Dá pra ouvir aí direitinho, mano? Regula esse teu olhar, abre o olho trabalhador, regula esse teu olhar. Eita, Pavri, abre o olho trabalhador. Chegando bem a imagem aí? Sim, a imagem tá ótima. Abre o olho trabalhador, regula esse teu olhar. Abre o olho trabalhador, regula esse teu olhar.
Eita, que o chat virou quase. Só tá faltando um cafezinho, viu? Virou conversa de comadre. É bom, nossos encontros é pra isso também. Valdece e meu pai aí com conversa de comadre aí, já pedindo café um outro. Eita, coisa boa. Para quem está chegando, né? Daqui a pouco a gente vai estar em 5 minutinhos, né? Respeitando os horários, né? 10 minutos, 15 minutos de, de momento para a gente se reencontrar primeiro aqui, né? Se ver primeiro, como a gente tá brincando aí, o pessoal já, alguns conhecidos já trocando palavras, né? Combinando se encontrar, já, né? Esses momentos também acabam servindo para isso. Né? Aos alunos que já estão aí, que bom ver vocês aqui, né? Feliz demais em ver vocês aqui, encontrar, mesmo que virtualmente, né? Qualquer pergunta está aí o chat aberto. Essa é uma das figuras que eu sempre falo, né? O semestre, para os alunos novos, né, que começaram o semestre comigo, a gente teve, infelizmente, poucas aulas, né? Nesse semestre até que a pandemia começou, né? Mas para quem foi aluno meu no semestre anterior, né, quando fizemos as pesquisas sobre o movimento escambo, quando fizemos as pesquisas sobre o trabalho do Júnior Santos, né, é quase que impossível chegar ao movimento escambo, falar sobre Júnior Santos, falar sobre essas figuras e não encontrarmos o RAI, né, o RAI como também uma dessas figuras emblemáticas desse movimento, né, um dos criadores do movimento escambo, junto com o Júnior Santos. Né? Então, vocês já ouviram falar dessa figura, né, dessas figuras, e hoje, né, a gente tem a oportunidade de encontrar com o Rai aqui de forma virtual. Né? E alguns de vocês que desenvolveram os trabalhos até provavelmente já conversaram com ele, né, porque com ele que pegaram material, os materiais estão aí publicados, né? Então é isso. 5 minutinhos, que horas são? 40? Pronto. É isso. 2 minutos aí a gente fazer esses 15 minutos de tolerância e a gente ser respeitoso também com o nosso convidado e com quem já chegou. Né? Tem som? Sonoplasta? Rai Lima pro povo, por favor. E aí? O mar do mundo atravesso, navegando, afogado na saliva de Babel. O que quer dizer o céu em prantos, quando o amor sai da rotina do coração? Cadê o meu amor? Ficou nos ancestrais. Cadê o meu amor? Fugiu do coração. Cadê o meu amor? Ai, não quero mais. Cadê o meu amor? E não sei mais nada. O mar do mundo atravesso, navegando, afogado na saliva de Babel. O que quer dizer o céu em pranto,
do coração. Cadê o meu amor? Ficou nos assustou. Cadê o meu amor? Fugiu do coração. Cadê o meu amor? Ai, não quero mais. Fui, não sei mais. Eita! Pode ligar aí. Então vamos nessa, Eita. né? Já iniciamos a coisa, já voltamos, trouxemos as canções do Mestre Rai. Aproveitar essa live que o Rai tá participando, é uma live organizada pelo NUARTE, né, que é o Núcleo de Artes do IFRN Campus Paulo dos Ferros, né, que semanalmente, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, nós temos vários convidados. Uma semana tem como mediador o professor Júnior Miranda, que está aqui, né, e a outra semana tem eu, professor de teatro, e cada um traz os seus convidados para a gente bater esse papo. E o Júnior já está aproveitando aqui, né, avisando que o próximo encontro da quarta-feira que vem é com o cantor Everaldo Miguel. Então é isso, vamos começar a nossa brincadeira, que o nosso mestre já está aqui há algum tempo, né? Obrigado a todos que já estão aqui, Júnior Félix, minha mãe que está aí, eu estou dizendo conversa de terreiro, essa que é boa. Se for no terreiro do Rai, rapaz, o terreiro do Rai é bonito que nem presta, viu, velho? Então é isso. Vamos lá, pessoal. Brincadeiras à parte, que a gente se conhece de longa data, né? Hoje nosso papo é com Rai Lima, né? Arteiro popular. Me dei a liberdade de não colocar artista, arteiro popular, né? Um dos fundadores do movimento popular Escambo Livre de Rua, né? E criador da Cenopoesia. Né? A Cenopoesia, inclusive, temática que foi trazida também pelo Vitor Por Deus na conversa da semana passada e que interessou a muita gente, né, que esteve por aqui. Né? O RAI desenvolve ações relacionadas à arte, à cultura e à relação com o cuidado social e da saúde, né? Esse cuidado que é um cuidado mais amplo, né, que ele anda pelo universo da saúde popular, né, a arte com essa relação com a saúde e entendendo saúde como um cuidar social. Né? Não sei se estou realmente representando aquilo que é Rai Lima nas minhas palavras, mas acredito ser isso. Né? Então, com vocês, Rai Lima, nosso criador da Cenopoesia, e Rai, a gente abre, né, deixando você à vontade para falar mais um pouco, se quiser acrescentar mais alguma coisa do que eu coloquei aqui sobre você. Aí a gente entra em alguma pergunta, entra nas perguntas específicas logo em seguida. Chegando Josi, Cia dos Tortos, e é isso, Rai Lima. Eu vim da cratera norte. Eu vim da cratera norte para defender nossos resquícios culturais, para defender nossos resquícios culturais, defender nosso quintal, feito lingueta de fogo sobre lavas de um vulcano labirinto para manter nossos resquícios culturais. Na língua do cantador, sanfona branca baião, na boca do meu amor, com a força boi barbatão, nos passes desse folguedo, bomba meu boi já tá lá, bomba meu boi já tá lá. E aí, Júnior Sá, me dá vida que dá arte, me dá arte que dá vida,
Me dá vida que dar-te, me dá arte que dá vida. Eita! Já tem gente comentando aqui, ele tem que começar nos emocionando, né? Chegando mais gente aí, né? Nossa bênção poética inicial do nosso Rai, né? Rai, acho que, assim, para começar, né? Acho que a nossa conversa, acho que da minha apresentação eu tiro 3 pontos que eu acho que assim, de grande relevância para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, né, estão nos vendo aqui, que é a sua relação com o movimento escambo, com a cenopoesia, né, e com a saúde, né, com essa questão do cuidado. Eu acho que esses 3 pontos podem ser norte para nossa conversa, né? Então, pegando esses 3 pontos, eu já passo a bola inicialmente. Vou deixar a cenopoesia mais para frente, para segurar o pessoal, né? Quem veio aí querendo conhecer mais da cenopoesia, nós vamos iniciar pelo movimento escambo, né? O que é o Rai Lima, com essa relação, com esse movimento que existe há mais de 30 anos, um movimento de resistência dentro desse país e hoje representado na América Latina, e que tem você como uma das figuras que é fundador desse movimento e para nós, fazendo parte dele, um mestre, né, uma referência para nós todos. Então, o que é esse movimento e que relação é essa que Rai Lima tem com ele, né? Então, acho que começamos por aí. Maravilha, né? É uma questão, são 3 questões muito importantes que estão ligadas, né? Que estão imbricadas. Embora a gente possa falar da cenopoesia, mas dentro da visão cenopoética as coisas estão muito interligadas, estão muito imbricadas, né, umas com as outras. Então, mas o movimento escambo ele tem certamente uma importância muito grande para nós todos e todas, não é? É um movimento que nasce de uma ação de solidariedade no município de Janduís, num período de muita escassez, né? Escassez do ponto de vista de ações governamentais federais e estaduais, né? Para ajudar o município, e escassez também na perspectiva dos recursos naturais, da água, né? Também do alimento. As pessoas sem água não podem produzir seu alimento, e aí a coisa fica difícil. Então, aí vem a questão da fome, vem a questão da sede, vem a questão do sofrimento de muita gente. Por outro lado, a escassez de políticas mínimas, né, dos governos federal e estadual, e o município sendo acossado por querer fazer alguma coisa. Então, era um período muito complicado, talvez não tão complicado como o que a gente está vivendo hoje, mas era o período do Collor de Mello, quer dizer, um período muito difícil, e que já vinha há algum tempo, era uma estiagem que já vinha massacrando o sertanejo já há algum tempo. Então, é nesse cenário que o escambo vai acontecer, né? Por falta de políticas públicas para
a arte, a cultura no estado do Rio Grande do Norte. E imagine os grupos de teatro de rua, os grupos de teatro de arte pública, de arte popular, esses, então, certamente não estavam considerados de forma nenhuma. Então, esses grupos também sofrendo dessa escassez de políticas públicas, pensou em realizar um encontro para discutir, inclusive rediscutir o movimento de organização dos grupos de teatro no Brasil, tinha as federações, e havia essa necessidade de fazer esse embate. A gente tinha o Alegria, Alegria, com o nosso mestre, irmão maravilhoso, Júnior Santos, que tocava uma ação muito importante do ponto de vista da arte, do ponto de vista político, né, do movimento social em Natal. E aí você tinha o Escarcel, que também tinha uma luta junto com o Grupo Terra, né, ali que tinha o Aécio Canto, que tinha o Crispiniano, que hoje é secretário, que tinha o Augusto, o Nonato, né? Era uma série de grupos. Aí tinha um pessoal de Carnaúba dos Dantas, que tinha uma médica, né? Uma médica muito atrevida, muito que era importante para nós todos, que é uma médica que gostava de arte, que gostava de trabalhar a questão da arte para comunicar as possibilidades de produção de saúde no Rio Grande do Norte, né? E tinha um trabalho em Lagoa Nova, aí depois passou a atuar em Currais Novos e Carnaúba dos Dantas, que é a terra dela, é da Josi Dantas, nossa querida Josi, e que hoje também pode aí entrar, falar da poesia, né, e nos ajudar nessa conversa. Mas o Escamba, ele vai, então, com base nesses movimentos e nessas inquietações, encontrar um terreno fértil que é Janduís, a Janduís do Recriança, Janduís da luta comunitária, né, dos conselhos, Janduís da resistência, que lutava contra as intervenções do governo do Estado na época, e também para encontrar saídas, soluções para amenizar a situação de dificuldade que passava a população janduiense. Esse cenário foi o cenário encontrado para a gente fazer uma reunião, e aí, vamos fazer em Janduís. Eu estava no Rio de Janeiro, né, tinha voltado ao Rio em 90, e aí conversando por telefone com a Verinha, com o Hélio Júnior, olha, nós estamos conversando aqui com o Júnior, conversando com a possibilidade de a gente fazer um encontro em Janduís, o que é que você acha disso, quando é que vai voltar e tal, e aí isso foi importante, que me animou mais ainda a retornar a Janduís, e quando a gente retorna, e nesse tempo, o Júnior, a Vera e o Hélio, eles continuaram um trabalho que a gente havia começado no Recriança. E esse trabalho do Recriança, ele foi muito importante para a construção dessa base do Escambo. Então, era um movimento cultural que já tinha como uma dos caminhos, né, de produção de conhecimento, de produção cultural, de organização política, né, das crianças, né, dos jovens, e inclusive dos idosos também, dos anciãos, era essa ideia da cenopoesia de você não ter um grupo, de você ter articulações, né, de pessoas, articulações de expressões, de linguagens,
que tinha os anciãos que contavam história, que diziam anedotas, os humoristas, como Barbadinho, né? O grande mestre de contador de história, Severino da Velha. Quer dizer, você tinha o filósofo, né? João Rosa, você tinha uma série de grandes mestres do conto popular, e você tinha as crianças que começavam a se iniciar em várias linguagens da arte e dos esportes, né? E aí, dentro disso, ficava no meio ali a capoeira, que é meio tudo isso. Quer dizer, a capoeira não é bem um esporte, mas ela é uma expressão cultural, ancestral, e aí ela fazia essas pontes ali, mas a gente tinha da acrobacia à poesia, ao teatro, à dança, né? E o Valdés, que está aí, ele cuidava dessa parte, que é aí um dos naipes desse macro movimento, chamava Grupo Cultural Nhanduí. O Valdés começou a trabalhar essas crianças com um pequeno grupo, um naipe, que era o naipe das meninas do folclore, né? Trabalhava as danças populares e tal. E isso foi tomando corpo, tomando o gosto das crianças, dos educadores, da comunidade, e a gente vai invadindo as ruas, né? Com mais ou menos 30, menos de 30 dias de trabalho, a gente já tinha coisa produzida, e com 2 meses de trabalho a gente saiu na rua com um grande cortejo, o pão fulano de tal. E aí a gente foi realmente um cortejo extraordinário, que era dizendo aqui veio, né? E as crianças se mostrando, e a maioria dessas crianças é crianças da floresta, né, daquele bairro, se tornou um lugar de resistência, produção cultural extraordinário, né, que eu amo muito a floresta, porque a floresta foi esse coração, né, esse coração grande que recebia todo mundo, que acolhia todo mundo. E imagine o lugar que era assim, considerado a periferia da cidade de Janduí, que podia ter, né? Mas eram assim uma coisa assim, onde moravam dos pobres, eram os mais pobres. Então, era um negócio assim, meio... E aí foi para lá que a gente foi. Então, dessa base, isso chamou muita atenção, e é dessa base que a gente vai se encontrar com o Júnior Santos, aí primeiro com a Verinha, aí nós tivemos em Carnaúba dos Dantas, e desse encontro de Carnaúba, que a gente foi com os meninos palhaços poetas, mais precisamente com Toninho e Leandro, e aí lá a gente se juntou com a moçada de Carnaúba. Foi assim, uma coisa muito bonita, foi algo extraordinário. Nessa mesma viagem a gente passou em Acari. E aí esse contato com a Vera nos levou ao Júnior, nos levou ao Hélio, nos levou ao Jefferson Fernandes, a Penha, e aí, né, aí a gente já tinha um contato com o pessoal de Mossoró, e fomos, né, construindo essa coisa, e vem o Alegria, aí pegou fogo. Aí quando a gente marca, em 89 ainda, nós fizemos um encontro, que era os Meninos Palhaços Poetas, que reuniu Carnaúba dos Dantas, o pessoal de Currais Novos e também e as crianças e os grupos, né, de Janduís. E esses Meninos Palhaços Poetas, para nós, a gente tem dito isso, o Júnior tem dito, eu também acho que foi ali o embrião do escambo que viria 2 anos depois, em 91, quando a gente faz a reunião que eu comecei falando, essa reunião que não tinha intenção de ser um movimento, não tinha, né? E dessa coisa marcamos outro, e outro, e aí o segundo foi em Carnaúba dos Dantas, né? E aí foi muito lindo, e a gente começou trabalhando já, desde o início, essa relação com a comunidade,
como é que a gente se comunica, por que, que a gente se comunica, por que, que a gente está aqui, qual a relação do cara que está passando fome, passando sede e passando necessidade, da relação com a arte que a gente faz, né? E nós, quem somos? Nós somos os fodões, nós somos os bonitões, nós somos os iluminados, e vamos fazer arte para o povo, para essa gente carente que está morrendo, e a gente vai dar uma esmolinha artística para ele. Quer dizer, a gente vai começar a ver que nós somos eles, e eles são nós. E aí o Júnior Santos tem uma frase muito bonita, fazendo uma crítica amorosa ao Milton Nascimento, a arte não vai onde o povo está, porque nós do escambo já estamos lá, né? Então não precisamos ir onde o povo está, porque nós somos o povo, a gente é. Porque o escambo começou a juntar gente do interior do estado, dos sertões, quer dizer, a moçada filha do trabalhador, do camponês, né, do agricultor, do pescador, quando a gente começou esse trabalho aqui em Capuí também, e aí a gente foi começando a trabalhar isso. Onde tinha teatro, a gente ocupava teatro, onde não tinha, a gente ocupava as pedras, fazia das pedras um teatro, né? Quer dizer, essa liberdade que o escambo vai nos trazendo, né? Quer dizer, se não tem teatro, vamos fazer nosso teatro, vamos descobrir, porque a natureza, né, o universo vai nos mostrar onde está o teatro. E esse aí é o exercício de como amolecer a pedra, né? E a arte amolece a pedra, né? Torna ela lisinha, maravilhosa, né? Macia, boa de brincar, né? Então, essa é a partir disso que a gente vai construindo os nossos espaços, né? Então, o escambo tem essa importância, que é justamente essa importância de ir ocupando os espaços que a arte fechada, dos espaços fechados, não conseguia chegar, né? Uma arte que espera que as pessoas entrem no espaço, entre porta dentro, né? Às vezes a porta está fechada, você tem que pagar. Uhum. E a rua está aberta, né? A rua totalmente aberta, né? Essa rua completamente aberta, é festa, é alegria, é comunicação direta, né? Então, isso aí é o Nhanduí, né? E o Nhanduí aqui, trabalhando, não é? Um texto de um poeta local, que é um craque de futebol, que é o mestre Juan Melo, né? Então, a gente começou a mexer com isso, quer dizer, a reinventar o espaço e as práticas da nossa arte a partir do escambo, reunir essas potências, essas forças, essas experiências, e a partir dessas interações, que é mais do que troca, né? Dessas somas, dessas inter-relações de experiências, de conhecimentos, né? Artísticos, sociais, culturais, políticos, né? Espirituais, né? A gente começou a expandir isso para além de Janduís, né? E aí o escambo toma corpo, mas é um movimento que ele dá uma mensagem, né, de libertação, né? Diz, olha, como é que a gente, quando o exercício de amolecer a pedra, porque a vida é dura, né? A pedra reflete essa vida no sertão, né? E ela é dura, e além de dura, é entre espinhos, né? É numa sequidão muito grande que está ali em torno e tal.
Mas quando a gente olha ali, a gente vê que tem a lagartixa, que tem o calango, que tem o camaleão, que tem o tejo, que tem a cascavel, que tem, né, que tem o mocó, que tem o preá. Então, você vê uma série de vida pulsando ali. Então, olha que tem gente aí, olha que tem vida pulsando aí. Então, como é que essa vida está pulsando num cenário como esse? E aí vamos dizer que arte tem a ver com isso. Que arte dialoga com isso? Então, essa arte vai ser a arte do movimento Escambo Popular Livre de Rua, que é uma arte que nasce dessas observações, é um movimento que nasce dessas observações, que nasce dessas interações, dessa capacidade, né, dessa comunicabilidade, dessa vontade de conhecer o outro, a outra, que a gente vai construindo com simplicidade, reinventando a dramaturgia. Vamos escrever nossos textos em vez de fazer releituras ou reescrever textos ou adaptações, né? Vamos pensar o nosso ator, né? Como é que é o ator do movimento Escambo, né? O cara é agricultor, carrega a enxada nas costas, aquele jeito da enxada, né? O cara é pescador, como é que ele se movimenta, né? Você via o Cleilton se movimentando, a Clarice ali, o Flor do Sol, né? Que beleza, que coisa. O movimento da lagosta, né? Fugindo do pescador. É o movimento, né? Do bote, o movimento do barco, o movimento do vento na vela. Quer dizer, então, a gente vai trabalhando esses movimentos a partir daquilo que o universo, que a natureza vai nos trazendo. Isso é ciência também, né? A ciência da arte. Quer dizer, a arte não se faz sem observação. A arte não se faz sem vontade política. A arte não se faz sem amorosidade, sem cuidado, né? E essa arte também não se faz sozinho. E o mais bonito de tudo é que todo mundo pode fazê-la, pode praticá-la, pode pensá-la, né? Está acessível a todos e a todas, e isso Janduís mostrou, o Escambo mostrou. E o Escambo hoje é essa grande experiência, né? Uma experiência extremamente moderna, super moderna, que cabe em qualquer tempo, porque ela é uma sonhação, é aquele sonho permanente acompanhado de uma ação concreta, sempre, né? Então, o Escambo por isso que ele andou tanto, assim, até para o sul, para fora do Brasil e tudo, pelo Brasil inteiro, porque ele é uma experiência verdadeira, né? Que construída a muitas mãos e cabeças e corpos inteiros, que é capaz de servir como uma inspiração para a educação, para a saúde, para a organização comunitária, para a organização de grupo e, inclusive, para a nossa prática artística. É muita coisa. O Escambo me deixa doido. Vou quebrar um pouquinho para você dar uma respirada, fazer alguns comentários, né? Muita gente, os filhotes, os frutos, filhotes, filhos, filhotes, netos, bisnetos e tataranetos do Escambo estão por aqui nessa conversa. A gente tá vendo aqui, então é chegando um, é chegando outro. Fernanda, o Léo passou por aqui, Riedson, o Berg esteve, não sei se ainda esteve ou está, né, a filha de Berg. Então, né, toda essa história, ela meio que está colocada aqui nessa conversa, não só pelas palavras do Rai, mas pelas pessoas que estão aqui, né? Mas algumas coisas que o Rai coloca, né, que olha, Berg, olha, não, Rai, eu vou ter que parar para ler isso. Berg dizendo que ele é o bisneto do Escambo. Pode um negócio desse, eu vou até... Tá bom, só porque você tem os olhos mais bonitos do Escambo, mas isso deixa para lá. Né? O Rai, abrindo parênteses para as nossas brincadeiras, né?
o Rai traz algumas coisas, algumas questões, né, que são muito importantes para o movimento Escambo, né, que são marcas, era o que ele estava falando, né, por exemplo, para companhias como o Arte Risco, né, como a Ciranduís, para grupos que se reconhecem até hoje sobre essas práticas, né, governador, que tem seus grupos também atuando, né, e eu gosto de às vezes dar uns nomes estranhos em algumas coisas e muito, né, o Júnior Félix está aqui, né, desde o início, falando, comentando sobre os grupos de Mossoró, né, comentando sobre as suas atuações, e, e eu trago às vezes um termo, né, que é o que o Rai coloca aqui, que é o que o Arte Riz também utiliza nas suas montagens, e é o que eu tento também desenvolver como ideia dentro do IFRN, é aquilo que às vezes eu chamo de dramaturgia de terreiro, né? E como o Rai mesmo coloca aí, não é só dramaturgia no sentido da escrita, né? A dramaturgia como um todo, né? Do nosso terreiro sai preparação de ator, né? Do nosso terreiro sai o texto, do nosso terreiro sai a preparação de ator, do nosso terreiro sai a cenografia, né? Da observação desse nosso terreiro, que é o que o Rai coloca, quando ele, né, finaliza aí, já coloca nessa coisa de eu tenho um pescador para observar, porque a minha dramaturgia está ligada, a minha construção artística está ligada àquilo que eu vivencio, né? Aquilo que eu vivo nessa comunidade. Né? Então, essa coisa que eu chamo, às vezes, de dramaturgia de terreiro, né? É essa busca mesmo, né? Que o Rai já coloca há muito tempo, né? Que algumas outras pessoas dão outras referências até, mas é uma pesquisa, no resumo, independente da nomenclatura que for dada, é essa busca de discutir o nosso cotidiano, né? As nossas questões comunitárias através das nossas ações artísticas, que são as ações artísticas que, como o Rai traz na história, que se misturam, né, que são híbridas, que sei que dessa coisa híbrida, dessa mistura, nasce as reflexões da cenopoesia, né? De que forma isso se coloca. E também falando em cenopoesia, pegando também coisas que você colocou na sua fala, aí, quando a gente coloca assim, para quem, né, o que é que a gente está, para quem que a gente está fazendo, o que é que a gente está fazendo, aí eu abro a cutucada da cenopoesia com um bocado de mulambos molhados manchando o chão. Um bocado de mulambos molhados manchando o chão. Mas o que tinha dentro era gente ainda, era gente ainda. Mas o que tinha dentro era gente ainda, era gente ainda. Sendo poesia. Maravilha, né? Então, tem uma... Desse movimento todo do Escambo, que a gente reuniu muita gente nesses 30 anos aí de movimento, né? Libertário, e ele é um movimento que tem essa capacidade de ser no tempo, né? Mesmo a gente entendendo que os encontros não estão se realizando, né? Da maneira que a gente está reduzindo o movimento aos encontros, a esses congressos, esses encontros grandes, né? E, por sua vez, também abandonando muito aquilo que fez com que o Escambo nascesse, que é o trabalho comunitário, que é essa ação com a juventude, com a criança, com o idoso, com os mestres da sua cidade, né? Então, o Escambo é extremamente atual e necessário, porque é essa arte de retomar o diálogo com as pessoas, né? De ir para a rua, de conversar sobre a vida, de conversar sobre
os desafios que a gente tem pela frente, né? E o desafio não é só o desafio de um governo torturador, de um governo amigo da morte, de um governo, né, que propaga violência e que propaga virulento, que é perigoso e tal. Isso passa, isso vai passar, dói, maltrata muita gente, quase 120 mil pessoas mortas, quase 3 milhões e 700 mil pessoas infectadas, e os caras brincando com isso. Mas, enquanto a gente está atento a isso e lutando para que isso seja o quanto antes afastado, né, do nosso convívio, da nossa história, a gente precisa estar atuando nas comunidades, né? Onde a energia dessas figuras está presente, mas a gente ainda tem um campo de ação muito vasto, muito grande. Então, a gente não pode se limitar a uma ideia macro, né, que está atazanando a vida da gente, que está chegando com vários sentimentos, posturas, atitudes, né? Ela vai se espalhando em rede, ela vai, né? É como poluir a água, ela vai chegar, né? E você vai, daqui a pouco não tem mais água potável. A energia vai até mais rápido. A energia porque ela já está na gente, né? E ela se expande, e ela explode tudo, e ela estoura tudo. Então, nós estamos no momento de papocar. Está papocando tudo. E a gente tem que ter o cuidado de trabalhar isso. Uma das maneiras de trabalhar essa energia, de não só conter, mas é trabalhar mesmo, é transformação de energia, que eu chamo de tratamento de energia. Isso em cada um de nós, né, para a gente ir para a relação com o outro. É dentro de casa, né, é no trabalho, é na rua, porque a gente vê que é como se os espaços estão se fechando, as pessoas estão se fechando nos espaços, né, interior e no convívio, né? Não só por conta da quarentena, não. É porque é um movimento mesmo de individualismo exacerbado, né, que leva o sujeito a chegar no fascismo, a chegar na eliminação do outro, né, a ponto de vocês ver um cara morrer dentro de um supermercado, né, e os caras botar lá uns tatame, lá um negócio, né, e envolve ele umas madeiras, tá, e continua funcionando, e o cara morto lá, né. Quer dizer, nós chegamos nesse nível. E isso, certamente, não foi uma ordem do presidente da República, não foi uma ordem do ministro, né, não foi uma ordem do general Albert. Isso é uma energia que está circulando. E as pessoas estão entrando, estão levando. Então, a gente precisa cuidar disso, né? Que você falava do cuidado. O que é cuidado, então, se não isso? Então, o cuidado é um princípio que está no que a gente faz, um princípio que deve estar em tudo que a gente faz, né? Porque corremos o risco toda hora da gente se descuidar do outro, se descuidar da gente. E aí, meu irmão, podemos fazer de tudo quando a gente se descuida. A gente se perde da gente, a gente perde esse referencial, né, que temos. Então, é preciso tratar essa energia para a gente acalmar os nossos ânimos e saber onde a gente está, respirar. E essa coisa do cuidado, a saúde se produz assim, né? Que esse movimento de educação popular em saúde, que a Verinha Dantas hoje é, sem dúvida, a grande referência desse país, né? Em termos de prática, né, de cuidado no Brasil, de cuidado em saúde no Brasil, e que tem o Paulo Freire e as suas ideias como sendo o guia, como sendo seu modo orientador. Mas a Verinha reinventou o ciclo de cultura, criou o Ecobé, as Cirandas da Vida, né? Aliás, sexta-feira estamos lançando o livro dela, né? O livro da tese dela, que é uma referência para o Brasil, para a América Latina, Educação Popular em Saúde, que tem a arte como uma das formas, um dos caminhos
de diálogo com a saúde e de produção de saúde, né? Promoção e produção de saúde. Inclusive, a Cenopoesia está lá nesse livro, nessa tese da Verinha, como sendo uma dessas linguagens importantes da educação popular e dessa experiência das cirandas da vida em Fortaleza. Mas essa coisa do cuidado é realmente um princípio que é tão importante porque ele diz respeito ao que é mais gritante hoje, além de muitas outras coisas, que é a questão ecológica, que é a questão, né, do nosso desprezo pela natureza, né, pelos rios, pelas matas, né? E aí, quando a gente vai desprezando o rio, que a gente toma banho, que a gente bebe água, desprezando a água que a gente bebe, desprezando o mar, jogando lixo dentro, que a gente toma banho, que pega o peixe, né, que se alimenta, que é um ser vivo extraordinário. Quando a gente começa a queimar as árvores, quando a gente começa a destruir tudo, não precisa chegar ao fim, porque a gente não consegue dar fim à natureza, ao universo, né? Mas quando a gente percebe, a gente é que está no fim. Então, nós chegamos numa espécie de final de ciclo, né? Aí, nós estamos passando no olho do furacão aí, né? Nós estamos nesse momento, o momento da humanidade passando por esse, um terremoto, né? É uma coisa muito profunda que a gente está vivendo e que a gente, alguns vão conseguir sair, vão conseguir chegar do outro lado desse tsunami aí, mas muitos estão sucumbindo, e a gente está vendo, a gente está presenciando isso. Nós somos testemunhas oculares, né? E sentimos isso na pele, no coração, né? E vemos como as pessoas estão sucumbindo, né? De várias formas, porque não é só as pessoas que estão morrendo de Covid, né? É o cara que está sendo morto porque teve uma opção de gênero, uma opção sexual, o outro porque é negro, simplesmente porque tem uma cor da pele, a outra porque é mulher, o outro... Então, quer dizer, esse desprezo pela vida é um falso princípio, mas eles levam a sério para esses caras. Então, é por isso que a gente tem que levar essa ideia do cuidado como um dos princípios mais importantes de produção de saúde nesse país e no mundo hoje, né? Que é eu fazer esse tratamento de energia, como é que eu estou, o que é que eu estou sentindo hoje, o que é que eu preciso, com quem que eu preciso me comunicar, o que é que eu tenho que fazer, como é que eu saio, como é que... né? E aí, às vezes, tem situações de você, se você não quer conversar com uma pessoa, você vai ali e conversa com o sol, né? Acorda cedo, vê ali o sol do sertão é lindo. Você acorda ali, dá uma conversada com ele. Puxa, como é que você acorda todo dia no mesmo horário, né? E com essa beleza, com essa potência, né? Com tanta luz, com tanta energia que vem esbanjando, né? Daqui a pouco está tudo quente, está tudo... É um negócio extraordinário, né? Que você, quando vê ele nascer, você, não, isso aí não vai dar em nada, isso aí é só como é bom, dá para você olhar direto para ele. Que, nós somos feitos de linguagens, né? E nos comunicamos por elas, e a gente precisa cuidar de descobrir o máximo possível desse linguagear, dessa capacidade de linguagear com as mais diversas formas de vida, né? Que a gente, voltando ali, como é que a gente conseguiu se comunicar com as pedras? E as pedras nos deram retorno, porque aquelas crianças conversavam era consigo mesmas, né? A pedra serviu como um espaço de diálogo de cada serzinho daquele consigo mesmo, né? Por que eu sou assim? Por que eu passo fome? Né? Por que eu tenho sede? Por que não chove aqui? Por que os caras exploram meu pai e minha mãe? Então, e isso em cima de uma pedra, e a pedra levou a isso. Ao mesmo tempo que estava ali naquele chão pesado, duro e tal, e que amolece e que dá lições para a gente, né, que se torna a grande pedagoga
né, a grande mestra, uma pedra, né, aquele rochedo, aquele lajedo, você olha para cima, vê aquele céuzão aberto. Aí você diz, puxa vida, quanta coisa eu preciso conhecer, quanto desconhecido há, né? E isso é o ânimo que nos dá para a gente seguir estudando, pesquisando, né? Tornando a vida algo dinâmico, como é a natureza, como é o universo que não para, né? E não para de se recriar, né? O universo é inteligente, ele se cria e recria constantemente. E a gente quer parar as coisas, quer fazer com que as coisas parem assim, né? O cara, às vezes, se agarra no passado e diz, olha, mas era assim, pronto, aí não quer sair daquilo. Aí tem problema. Como o outro, que não vê o passado, não vê o presente, não vê nada, só, não, porque eu tenho que fazer isso, porque o meu futuro, tá, e passa a vida cuidando, pensando no futuro, que não vai viver, e aí a vida passou, né? Então, é preciso muito cuidado com isso, e isso é cuidado, isso é cuidar, né? Então, o cuidado envolve muita coisa, né? Para a gente poder... A gente se cuidando, a gente fica certamente mais inteligente, né? mais melhor, né? A gente consegue ser mais, né? Como diria o Paulo Freire. Então, eu acho que, nesse sentido, o cuidado tem essa coisa da educação popular. Tem sido uma pessoa muito importante, uma referência muito importante no Brasil, né? O Vitor por Deus trabalhando essa dimensão do cuidado na saúde mental, né? Quer dizer, o principal elemento de cura, né, é o cuidado e a criação, né? O autocuidado, o autoconhecimento e a autorrecreação, porque isso não foi ninguém que inventou, o universo faz isso todo dia, toda hora, para a gente. Está aí, para a gente ver, não é? Então... O cuidado gerou umas movimentações aqui, né? O Júnior Miranda, que é o nosso companheiro de IF, coloca assim, muito boa essa ideia do cuidado, inclusive numa concepção ampla que envolva o cuidado em todos os sentidos, físicos, mentais, educativos, culturais e sociais, dentre outros aspectos. É isso mesmo, é essa a reflexão que a gente tem, e muito instigado aqui com o cuidar do outro é cuidar de mim, nasceu aqui em todas as falas, né? Que acho que, para mim, se é que a gente pode dizer, que eu acho isso tão forte, assim, pesada coisa, o hino. Eu gosto do hino, eu não gosto da palavra hino, mas o cuidar do outro é cuidar de mim é uma marca, né? É uma marca que eu acho que, na realidade, é um resumo da cenopoesia, né? Do que é a cenopoesia, do que é essa prática, essa proposta de prática em educação popular, que tem a arte como um desses viés, né? Então, para nós uma marca que eu já vi o homem se armar. Escuta, o outro, a outra já vem. Escuta, acolhe, cuidar do outro faz bem. Eu vi o homem na rua, gritando com sua voz, embargada de pigarro, com sua língua rota e nua. Desde os tempos em que eu nasci, logo aprendi algo assim. Cuidar do outro é cuidar de mim. A gente retoma. Acho que o cuidar do outro é cuidar de mim. Deu para o pessoal ouvir grande parte. Então, quem já conhece se emocionou, sim, tenho certeza, em casa. E quem não conhece, deu para saber um pouco, deu tempo, sim, de saber um pouco do que é o conteúdo disso, e que relação isso tinha com o que tinha sido falado, e que relação, né, isso tem
com o que o Rai vai colocar mais ainda agora, que é a coisa da cenopoesia, que também tem o seu canal, certo? Para as pessoas que não conhecem ainda, existe o canal da cenopoesia, onde vocês podem conhecer um pouco mais das produções do Rai, de algumas reflexões, acho que tem algumas entrevistas, algumas coisas, dá para conhecer mais ainda, além dessa nossa conversa aqui através do canal. E fazendo propaganda também do MEI, é uma pessoa super acessível. Quem tiver alguma curiosidade, que quiser procurar ele no Instagram, no Facebook, é gente muito, muito nossa, de muito fácil acesso, certo? Só buscar. Então, Rai, a gente abriu não, né? Que a gente já falou sobre cenopoesia, né? Tá tudo misturado ao que tinha sido colocado. Mas vamos dizer que abrimos mais uma vez com a canção que sempre faz parte das nossas ações cenopoéticas, para adentrar no que seria, né, para uma pessoa, por exemplo, que não conhece ainda, que nunca ouviu falar, né, que coisa é essa, né? Quando eu digo coisa, por favor, me perdoem, não é diminuindo a questão do fenômeno criativo, né? Como o Jô está colocando aqui, obrigada, Jô, pela ajuda na terminologia, certo? Então, o que é essa ação, esse movimento, esse fenômeno, né? Que é a cenopoesia, que é ritualístico, que é estético, que é tudo isso, né? Então, passa essa bola para você, para quem ainda não conhece um pouco da reflexão da cenopoesia. Eu adorei essa coisa do fenômeno criativo, né? Que a Josi coloca, né? É um fenômeno... tem um poema que eu gosto muito desse poema. Eu fiz para um processo vivido no Espírito Santo, eu, Júnior, a Josi, que junto ao Circo Capixaba, lá da Patrimônio da Penha, né, na Serra de Caparaó, que foi uma residência artística, foi muito rico. E aí eles tinham essas inquietações, o que é cenopoesia, o que é isso e tal. E as pessoas têm sempre uma vontade muito grande de saber o que é as coisas, né? De definir as coisas, né? De explicar, né? E a cenopoesia é um processo do conhecer vivendo, né? A coisa, né? Então, eu sempre digo que, olha, você quer realmente saber a cenopoesia, quer entender um pouco, viva isso, né? Experimente em algum momento da sua vida viver. O espaço, cosmo e visão, o corpo solto no ar, um avião que quer pousar sem campo de aviação. A leveza ali é tanta que o tempo de si esquece, o corpo do ser amolece, a gente sente, se espanta. Um pretexto, uma vontade, o contexto que se abre, a síntese que se constrói em diálogo e alegria. A fantasia, o devaneio, a alma livre que voa, o ser que se desatoa, a criação que daí flui. Então, esse viver, esse espaço onde está a leveza, onde está a alegria, onde está a vontade, onde tem o pretexto de eu me comunicar, de eu querer ser mais, de eu querer conhecer mais, né? Expandir a minha capacidade criativa, né?
e deixar fluir a criatividade do meu ser, né? Como um micro-universo que sou, né? Como um macro-universo que a gente diz que é autocriativo, nós somos um micro-universo, né? E por isso também somos criativos. Não só por isso, mas nós nos reconhecemos como um micro-universo e, como micro-universo, nós somos criativos. Então, eu digo que a Cenopoesia está, né, entre a vida comum e a arte comum, que é comum à vida, né? Que envolve os processos vitais, né? Que é rico, que é encantador, que é pesquisa, que é conhecimento, que é espaço de criação e recriação do ser, do viver, né? Com o outro, sempre na relação com o outro. Então, eu hoje começo a pensar que a Cenopoesia é um espaço de encontro, efetivamente, né? É um espaço de encontro. O espaço onde se dá o diálogo. Esse espaço do encontro entre linguagens, entre pessoas, entre universos os mais diversos, né? Esse espaço do encontro das diversidades, né? E que, a partir desse encontro, do diálogo que acontece, do diálogo possível ali, se constrói a síntese. E essas sínteses é o que efetivamente a gente carrega conosco, né? É o que a gente leva para frente, né? E é o que vai para além de nós. Eu diria que a Jô, outro dia, estava lembrando de que o escambo é uma semente, é uma síntese. Eu digo que a semente de uma manga, semente, o caroço da manga, é uma mangueira que eu carrego no bolso, né? Uma castanha de caju é um cajueiro que eu posso carregar no bolso. O escambo é uma experiência que eu levo para onde eu for, né? Porque ele é uma experiência verdadeira, é uma síntese, né? Ele chegou a ser, nós construímos uma síntese, né? Que tem alguns princípios, que tem uma história, que tem um modo de ser, de acontecer, né? E que esse modo singular de ser, de acontecer, com seus princípios, é o que efetivamente a gente pode levar para além do próprio escambo, para além da história que a gente conta do escambo, das histórias que cada um conta do que viveu no escambo. Então, a Cenopoesia, ela vai trilhando também como uma possibilidade de visão de mundo, né? Onde a arte, o diálogo, o cuidado, e aí ela vai tomando emprestado, já que ela é um espaço de diálogo, cabe muita coisa ali, né? Então, eu posso ter o cuidado, é uma arte que se faz com cuidado, né? Esse cuidado de não precisar passar o pé no pescoço do outro, de massacrar o outro, né? De competir com o outro, quer dizer, é uma arte, uma ação cooperativa, né? Também não competitiva, né? É cuidadosa, por isso também amorosa, e se dá pela interação, né? Pela interação, pelo diálogo, né? Ela esse espaço da Cenopoesia, onde a Cenopoesia se dá, né? Ele é dialógico, né? Ele é aberto, onde quem chegar com os seus repertórios humanos, né? Que cada um de nós tem, os nossos repertórios, a partir das nossas experiências, esses repertórios humanos os elementos, a matéria-prima para a gente chegar na Cenopoesia, né?
para a gente poder, com o outro, praticá-la, né? Chegar a vivenciá-la. Então, a partir dos meus repertórios humanos, com a minha vontade de me comunicar com o outro, com a outra, eu estabeleço essa relação. E aí, essa relação pode se dar da arte da poesia, com o teatro, com a música, com a dança, com a ciência, né? Com a saúde, com a educação. Dependendo de onde eu esteja, com quem esteja, no contexto onde esteja acontecendo, ela vai se dar de uma determinada maneira, né? E não de outra, né? Então, o espaço, o contexto, ele vai nos ajudar, vai definir a forma como o ato sendo poético vai se dar, ou como a vivência sendo poética vai se dar. Porque a sendo poesia a gente foi, e aí a Josi fez um levantamento bem interessante e organizou esses conceitos, alguns desses conceitos, porque a sendo poesia é um processo em construção, né, que tem 30 anos aí, mais de 30 anos de construção, né? Ela fez um levantamento muito interessante de alguns conceitos, o ato sendo poético, a intervenção sendo poética, a vivência, né? O ato sendo poético com base em roteiro, o desafio de repente, né? O corredor sendo um poético de cuidado, né? E aí a Josi está dizendo aqui, né? Diálogos que favorecem a expressividade das pessoas em suas diversas dimensões. É isso. Então, ela é um espaço, uma linguagem que também aponta para um determinado tipo de mundo, né? Ela não é reprodutora de um mundo qualquer. Ela aponta para um mundo que tem amorosidade, que tem cuidado, né? Que as pessoas se respeitam, que é democrático, que é aberto, né? Então, tem princípios que a Senopoesia aponta, né? Os mundos são construídos a partir, tem suas linguagens que os representam, que os comunicam, né? Que os sustentam, que os mantêm, não é isso mesmo? Agora, nós temos, por exemplo, um mundo, né? Nós estamos sob o poder de uma visão de mundo que tem como princípio a mentira, a violência, né? O fake news. Então, isso é uma forma, a linguagem, como é que se dá esse processo de construir e todo mundo ia acreditar nessa mentira, né? De inventar um mito e todo mundo acreditar no falso mito. E é assim que eles constroem o mundo. E a Senopoesia vai começar a discutir isso. Nós também podemos criar nossos mundos a partir dos princípios que regem as nossas vidas, dos princípios que nos faz melhor, né? Que nos coloca em condições dignas, né, de vida. Sejamos artistas, sejamos um trabalhador rural, sejamos um sindicalista, seja um professor, né? Seja um médico, seja um poeta, um jornalista. Então, a questão da Senopoesia é muito ampla, porque ela vai também, ao tempo que a gente vai se comunicando e construindo esse fenômeno, né, da criatividade aí, nós vamos também apontando para possibilidades de mundo diferente deste que a gente está vivendo nesse momento, né? Então, acho que a Senopoesia, a gente ainda vai precisar aprofundar muito isso, e eu tenho fé de que daqui a um tempo a Senopoesia vai poder estar se efetivando como uma linguagem muito potente, né? E refletindo o mundo que a gente está vivendo. Porque um outro aspecto da Senopoesia é esse, que aproximar aquilo que eu falo do que faço, né? Eu não posso... Os conhecimentos, eles precisam circular, é verdade, tem que circular. Mas quem produz esses conhecimentos também precisa acompanhar esses conhecimentos, né?
praticá-los, não é não só produzir conhecimentos e fazê-los ir embora para os outros vivê-los. A Senopoesia nos chama, dizer, você produz isso, esse ato é teu, então você vai viver com o outro esse ato. Esse conhecimento não é para milhões de outras pessoas sem viverem isso. Eu que produzo conhecimento, eu preciso viver isso também, né? Então, esse é um aspecto importante, porque a gente está num mundo em que os produtores de conhecimento estão muito longe de quem os reproduz, né? Esses conhecimentos são para o outro e nunca para nós, né? O que a gente produz. É preciso que a gente, assim como comida, né? A gente come a comida envenenada, né? Que o cara lá do grande empresário agrícola, né? Da agroindústria produz, né? A gente come o veneno que o cara produz, quando a gente também pode produzir alimento. A arte é um tipo de alimento, né? Que a gente produz e precisa se alimentar dela, né? Porque isso atesta também se ela está envenenada ou não, porque a arte pode estar envenenada, as ideias podem estar envenenadas, né? Então, esse é um outro aspecto da Senopoesia. Que arte é essa que você está produzindo? Está servindo para quê? Né? Porque a comida, a gente sabe muito bem, produz, a gente faz a comida, bota na panela e é para comer, né? E a gente se sustenta e revitaliza e tal, e vai trabalhar. Aí, conhecimento é um negócio que você aprende agora, produz agora, aí o outro vai reproduzir, daqui a 1000 anos isso vai ter um efeito na vida social. Porra, né? Esse negócio está meio esquisito. Então, é a ideia também da gente começar a avançar nessa perspectiva de que a arte que a gente faz é, antes de tudo, para nós mesmos, para o nosso vizinho, né? Para a nossa comunidade. Não é para ir para a televisão, não é para eu me tornar... Isso, se acontecer, ótimo. Que faça seu sucesso, que seja estrela que você quiser, né? Agora, tem que ser experimentado, tem que ser vivido por você, porque aí essa arte ganha muita força. E é muito bom, é gostoso. Olha como é gostoso, né? Eu me alimento muito do que eu faço, né? Muito mais do que o mercado envenenador de ideias, de alimento, da terra, né? Eu estou nessa. E eu acho que a Senopoesia tem me ajudado muito a me rever, a me repensar nessa perspectiva de que nós somos gestores de nós mesmos, que nós somos produtores do nosso alimento em todos os sentidos, do nosso conhecimento, das nossas estratégias pedagógicas, da nossa educação, da nossa ciência, né? E a ciência está aí. Eu encontrei muitos cientistas em Janduís, lá nos sertões, lá para dentro, né? Acaba de 90 anos. Puxa vida, como é que o cara conseguiu 90, quase 100 anos viver, enfrentou várias secas? Meu irmão, só um cara com muito conhecimento desse território para conseguir, né, sair dessa situação limite, como diria Paulo Freire. É muita ciência envolvida. Como é? É muita ciência envolvida, viu? Para passar por tudo isso. Não é, Manuel? Então, a gente precisa os nossos espaços educativos, as nossas escolas, enquanto é tempo, vamos nos debruçar sobre isso, sobre as linguagens, sobre as possibilidades da gente criar as nossas linguagens, da gente poder estar produzindo a nossa ciência. Não é negar nenhuma outra, não, porque um aspecto importante da Senopoesia é que você não precisa negar nada, absolutamente nada, para você se afirmar, né? Você se afirma no diálogo. É o diálogo que te sustenta. Não é a competição. Não é você destruindo o outro. Não é você destruindo a outra que vai funcionar. É o diálogo, né? É o diálogo, é o respeito. E isso tudo, respeito. Quando eu digo que precisávamos ver o que está por trás da relação entre as linguagens.
como se dá a relação do teatro com a poesia? Como se dá a relação do cinema com o ator? Né? Como é que se dá? E dentro disso, a linguagem da luz, né? a linguagem das artes plásticas, as outras linguagens, são adereços? Como é que elas funcionam aí? O teatro mesmo, como é que ela é música para teatro? Isso aqui é o figurino, não é uma expressão plástica, não é, né? É uma visão desse artesanato, né? que muitas vezes se dá os figurinos dessa arte do design, né? Do estilo, do estilismo popular, né? Que a gente vai beber quando a mãe do Leandro, o Júnior, Dona Loura, vai fazer os figurinos, né? Ele descobriu uma costureira da cidade para fazer os figurinos mais belos, mais lindos. É isso, né? Quer dizer, está ali a figurinista, está ali a grande artista, a grande estilista, né, para nós. Então, agora, o que eu faço com isso? Quando eu descubro, o que eu faço? Né? Aí o Júnior soube o que fez. Né? Não, essa aqui é a grande referência. Então, é a gente poder estudar isso e turbinar isso. Turbinar é fazer com que enriquecer, né? É um conhecimento enriquecido. Né? A ciência é isso, é um conhecimento enriquecido. De observação, de experiência, né? De vai e testa e tal. Aí, depois, você tem ali uma lâmpada, você tem uma máquina como essa que a gente está falando, você tem uma série de coisas. Mas o que eu estou falando é essa arte que, quando ela termina, ela não termina, porque ela vai servir ao nosso diálogo, à qualificação das nossas relações, e não esse aparelhinho que a gente está falando para destruir as nossas relações, para nos afastar, né? Para nos distanciar, né? E eu não precisar mais de ti, do teu bafo e desabafo, né? Do teu cheiro, do teu abraço. Então, essa é a diferença desse tipo de arte que a gente está falando. Isso, para mim, é cenopoesia. Quer dizer, dentro disso tem toda uma ideia, um ideário que a gente vai colocando dentro do que a gente tem, que são os nossos repertórios humanos. Eu descobri uma linguagem nova, bota aqui, vamos ver como funciona, vamos fazer junto. Né? Essa coisa do coletivo, da cooperação, é algo extraordinário. Né? Eu acho que a gente ainda tem muito o que fazer com essa ideia da cenopoesia, porque ela não está reduzida a uma linguagem artística, não está reduzida a uma expressão de um gênero, né, artístico, ou da poesia, ou da música, ou da dança, ou das cantigas. Né? A cenopoesia é um ideário, um espaço de produção de conhecimento e de possibilidades de vida nova, né? De mundo, né? De construção de mundo, que, aliás, foi a proposta que a gente fez e o tema que a gente viveu em Mataraca, na Paraíba, né? A terra onde eu nasci, que a gente fez o segundo encontro nacional da cenopoesia, que era com quantas linguagens e atitudes se faz o mundo, né? E a gente estava meio que prenunciando isso, né? Que a gente está vendo aí, né? Se cuidando para entender o que estava vindo com muita força já e aclara para todo mundo como é que os caras fazem abertamente, né? A partir da distorção dos sentidos, da distorção das linguagens, né? Da distorção dos conceitos, né? Ou seja, da prática antiética. Não é? E aí eu acho que é um outro elemento. Tem ética na cenopoesia, não dá para fazer. Por isso ela é tão aberta, porque o mundo ético é um mundo aberto. Né? Aberto, porque não tem o que esconder. Né? Se existe
uma possibilidade da gente viver em comunidade, a gente vai se aprendendo uns aos outros, umas às outras, e a gente vai sabendo, sem precisar ninguém dizer o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, né? Eu começo a discernir, né? O que pode ser bom para mim, mas eu posso estar destruindo ali a vida do outro, né? Eu posso estar interferindo diretamente na vida do outro, sem eu dizer nada. Basta uma atitude, basta um jeito de eu fazer as coisas, de eu me manifestar, eu começo a fazer. Então, acho que essa coisa da vida comunitária, você não dizia, traz muito uma ideia de que a gente pode muito quando a gente coopera, quando a gente dialoga, quando a gente se reúne e retoma a sabedoria ancestral, né, da vida comunitária. E a vida comunitária, essa vida em rede, essa coisa, né, que flui, né, ela há tanto tempo, né, que você vê que um pajé ele tem um poder muito grande dentro de uma aldeia, de uma tribo. Mas o cacique, o pessoal, não sou cacique, porque eu não vou mandar, porque eu não sou cacique. O cacique não manda quase nada numa tribo. Ele não manda ninguém. Ele é um cara, ele é uma referência popular, comunitária. E aí as pessoas é que sabem o que fazer, o que não fazer, o que deve fazer, o que não fazer. Então, acho que quando o desafio, de repente, da Sendo Poesia, é isso. Sabe? Eu cito um exemplo claro da ação sendo poética, comunitária, fluida, desse autoconhecimento grupal, né, que é próprio de uma comunidade verdadeira, ancestral. Né? As pessoas sabem a vida uns dos outros, sabe até como o outro dorme, como ronca, como peida, como, né? Você sabe tudo. Então, as fragilidades, sabe, as potências. Aí o cara, a gente no desafio, de repente, a gente se olha, é o suficiente. Um começa a fazer a coisa, não precisa fazer mais nada, não tem ensaio, não tem nada. O que a gente combina é um encontro. Né? O desafio, de repente, é muito assim, aclarador dessa ideia da Sendo Poesia. Você tem um repertório humano, você quer se comunicar, eu quero me comunicar com o Emanuel, aí a gente se encontra em algum lugar, Manuel já sabe o que sabe, já sabe o que tem na manga, eu já sei o que sei, já tem na manga, e aí a gente ainda tem mais o seguinte, o que a gente pode descobrir, o que pode vir desse contexto que a gente está, para a gente recepcionar isso, para a gente dialogar com isso, né? Para a gente poder enriquecer o nosso diálogo. Então, a gente olha um para o outro e vai-se embora, não precisa mais fazer nada. E só tem fim quando se quer, quando chegou a hora, quando a gente se cansa, quando, né, as pessoas cansam. Isso que é uma arte de tanta liberdade, de tanta singeleza, de tanto cuidado, de tanta amorosidade, de tanto amor, assim, que é a vontade de fazer junto, né? Eu quero fazer junto com você. Pronto, acabou. Não tem mais o que fazer. Esse é o desafio. Então, essa é na verdade, o que a gente tem como do ponto de vista da escrita, tem gente exercitando essa coisa da escrita sendo poética, muito interessante, né? Tem um texto da Nicole, que ela foi desenvolvendo isso, de como eu consigo trabalhar isso escrevendo. É muito difícil, eu confesso. Mas é o mesmo exercício, né? É o mesmo exercício, né? De como eu vou trabalhar as várias possibilidades de diálogo de textos ali, né? Intratexto, né? Intertexto,
Quer dizer, de como essa coisa vai trabalhando, que aí o texto grande passa a ser o contexto, o lugar do encontro dessas palavras, desses sentidos, né? Desses ritmos, dessas formas da prosa, da poesia, enfim, do improviso, da linguagem mais acadêmica. Como é que eu faço isso, né? Como é que eu boto isso em diálogo? Isso é muito lindo, né? E aí eu fico pensando que, enquanto a vida brinca, a alegria pulsa, né? O balé das palavras, o bailar dos sentidos, a dança dos olhares curiosos, a sinfonia dos ouvidos, a comunidade a gostar de se olhar, se ouvir, a discernir entre escassez e possibilidades. O encontro, olhar que se espicha e fica a esperar o outro, a outra. Abraço incontido, amoroso, prazer de dar e receber. Saber dar, saber receber. Encontros originam múltiplos universos de amizade e bem-querença. A vida em atos não dispensa sustentabilidade. Cuidado permanente, seu sustento. Aprender a ser com o outro, com a outra, sua miragem. Florescer gente interagindo entre elas, o mundo, o ambiente. Florescer boniteza de conversas como essas, de calçadas, ruas, terreiros, terminais. Florescer emanação cotidiana, dialogia profunda. Florescer entendimento humano, show de união para a vida inteira, cultura adentro. Rai, obrigado, né? A gente fica até sem saber o que fazer, assim. Obrigado mais uma vez. Eu fiz aqui alguns rascunhos, vou colocar algumas coisas que, inclusive, estão aqui também, né? A Josi ajudando bastante aqui, né? Nas reflexões. Para quem está aqui que não conhece a Josi também é professora do IF, é uma figura que se dedica já há algum tempo a pesquisar a cenopoesia. Pessoas que mais à frente também nós vamos estar dialogando por aqui, né? A Josi, a Vera, já fica a dica aí que mais na frente a gente vai conversar por aqui também. Né? Esse projeto ele tem continuidade. A Josi coloca umas coisas interessantes que eu acho legal trazer de volta aqui, bem atrás na conversa, que ela diz, se referindo à cenopoesia, e acredito que ao ato sendo poético, como a gente já denomina, né? Quando eu digo a gente, é porque eu também, para quem não conhece, eu me coloco nessa linha de pensamento, de tentar refletir sobre as formas de fazer arte, de se viver nesse mundo a partir desse ponto de vista que é colocado pelo Rai também. Me considero uma dessas pessoas, a companhia Arte se considera parte dessa busca que o Rai está colocando, né? Não está... Nunca a gente sempre completo, né? Mas a gente vai sempre ver coisas que chegam a somar, né? E a Josi coloca assim, a cenopoesia se constrói no tempo e no espaço e se mostra, se vive, né? Rai colocou tudo isso aqui e a Josi traz uma frase que, né, ela é bem isso, para quem conhece, né? Essa é a nossa Josi, figura que nos ajuda muito com essas nomenclaturas, com essas reflexões. Aí depois ela vem mais adiante, coloca essa questão das músicas, o Rai diz que, às vezes, que repertório, de quem é esse repertório, que repertório é esse? Esse repertório é seu, é humano. Às vezes a música é de outra pessoa, né? Mas é o seu repertório humano. Muita coisa do que eu faço, por exemplo, para quem acompanhou desde o início, a música que o Rai cantou é uma música que eu muito canto nas ações que eu faço, e é dele, né? Uhum. É dele. Aí a Josi questiona que uma das músicas aqui, que era do Júnior, ele diz, é sua, é do repertório, nosso repertório comunitário, né? Porque é isso, tem hora que a gente nem sabe direito, assim. Sim. Isso quer dizer que a gente perde a obra que a gente criou ao ver da gente? Não, né? Dá a ela outras asas, né? Outras possibilidades, né?
Aí ela vem, coloca algumas palavras, mais à frente também, sentir, viver, cuidar, pensar. Pensar como o outro. O Júnior Miranda questiona, então é uma relação entre arte e vida, né? Mas aí no decorrer você já realmente confirmou isso, né? Fez essa explanação sobre isso. É isso mesmo, Júnior Miranda, né? Diálogos que favorecem a expressividade das pessoas em suas diversas dimensões. Também outra frase que a Josi traz aqui para a gente. Né? E nesse caminho também eu fiz aqui minhas anotações também para ampliar, né? Acredito também. Uma coisa que é a cenopoesia e que ainda a gente não consegue explicar, eu acho que eu não consigo explicar, né? Essa vontade de fazer junto, palavra que saiu aqui. Acho que a coisa mais interessante de um ato cenopoético enquanto obra artística, né, que como o Rai coloca aqui, ele vai bem mais além disso, essa vontade de fazer junto, essa vontade até de esperar o que é que o outro tem para me mostrar, né? O que é que o outro tem para dizer, e esse outro às vezes faz parte da equipe que está minimamente pensada em estar ali para começar aquela ação, e em outros momentos está em pessoas que, como o Rai coloca, são os conhecimentos que estão na roda e que a gente não conhecia ainda, mas que são bem-vindos, dialogam, né? E é esse jogo, né? Nessa reflexão de jogo também eu trago uma coisa que eu acho que é muito também a diminuição desse nosso ego artístico, né? Entrar em uma ação cenopoética é uma diminuição, é uma negação do nosso ego artístico. Porque pode ter uma sequência de 3 ações definidas e essas 3 ações se virarem em 6, 7, 8 ações e você que tem aquelas 3 ações, você que está envolvido naquelas 3, tem que ter a sensibilidade de saber a hora de segurar a sua para que o outro que não estava marcado entre, ou a hora até de dizer, não, aquilo que eu marquei já não cabe mais aqui, porque a ação cenopoética foi por outro caminho, né? Então é um jogo também que mexe muito com a gente. O diálogo aberto, que é o que eu estou colocando, né, para todos, não só para aqueles que fazem arte, que se colocam como artistas, né? Para nós é o brincante, no sentido do brincar, né, do estar vivo, né, do estar manifestando a arte que está em nós. Né? Então, e para fechar, né, das minhas reflexões aqui, é que sim, né, instigado pelo Júnior Miranda, pela pergunta dele, a cenopoesia é uma forma de ver, né, de ver e pensar o mundo realmente, pensar o mundo e pensar nossas ações artísticas de uma forma diferenciada, né? Como o Rai coloca, ela é bem mais do que arte, né? Ela vai além disso, mas no nosso diálogo aqui, eu, por exemplo, me coloco nessa linha, né? E viver a cenopoesia, como já foi colocado aqui, tanto pela Jus como pelo Rai, é um diferencial para a nossa vida, para o nosso cuidado, né? Tenho aprendido, agora quase que desabafo, tenho aprendido todos os dias, olhando a cenopoesia, todo dia, quando se pensa em cenopoesia, você aprende, eu termino aprendendo algo diferente, algo que vai e reverbera na vida, assim, não só nas obras e nos pensamentos estéticos, mas na minha forma mesmo de ver, pensar e dialogar com o mundo, certo? Então, Rai, passo a bola novamente para você faça, se quiser puxar mais algum assunto que não apareceu por aqui, mas você acha que é um ponto que tem que ser colocado, fique à vontade. Se não, também fique à vontade para a gente se despedir, né? E só vou ser pidão mesmo. Só espero que a gente... acho muito natural conhecendo você, mas vou pedir que a gente encerre com cenopoesia, né? Com poesia, com música, e agradecer a todo mundo que está aqui, né? Que esteve e está aqui.
Então, passa a fala para o Rai e logo em seguida eu venho só para fechar, certo? Rai, é com você. Não, vai ser rápido, porque assim, acho que a Josi e o Emanuel, né, as outras pessoas que interagiram, acho que aprofundaram bastante essa discussão e esse encontro, não é? E creio que a gente fica como uma provocação para a gente, quem quiser saber mais ou viver mais, né? Saber é viver, está sendo poesia, saber é viver, né? Porque exige uma experimentação, exige você mergulhar um pouco na vivência, né? Não ficar só no que é, né? No explicativo, mas poder experimentar, ir para o ativo, né? É o explicativo, né? Você não só explica, mas age, né? Age e aí você vai podendo ir descobrindo. Você pode até ter uma explicação, mas que a explicação é muito também da ciência. A ciência gosta de explicar as coisas. É da linguagem científica, isso é do dever, né? Um dos objetivos da ciência é explicar as coisas, né? E a poesia é do viver, né? Viver para saber como é e sabendo refletir sobre isso, refletir sobre essa possibilidade de ser, né? Essa possibilidade de viver, de estar com o outro, de estar consigo mesmo, né? De respeitar os seus repertórios humanos, né? De respeitar aquilo que o universo te reconhecer isso, né? Não negar o que você pode até escolher em se apropriar, utilizar isso ou não, mas não deixar de reconhecer os seus repertórios e poder trabalhar, viver a partir disso, né? Isso evita muito a gente estar reproduzindo os xilitos, né, do conhecimento, né, que parece um alimento, mas é uma outra coisa aquilo. Até hoje não sei o que é aquilo. Eu sei que fede muito e tem um cheiro forte, e eu não sei se é alimento, né? Então, às vezes, o cara pensa que está se alimentando e não está, né? Está se envenenando, efetivamente. E assim são as linguagens, são as artes, são os conhecimentos. Tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente pensa que o veneno vem só na soja, né, na verdura, no pimentão, mas não, ela vem muito fortemente. Atualmente essas coisas estão muito fortemente envenenadas e a gente precisa ter muito cuidado. E essa coisa que José Manuel traz, quer dizer, o desafio, porque não é uma coisa simples, você perceber ou se aperceber de si mesmo no momento em que vive, né? No momento que está a viver a coisa, você sentir, você se dar conta daquilo. Geralmente a gente ou faz essa reflexão depois, né? Ou até faz uma pré-reflexão, né? Um pré-conceito que gera mil problemas, né? Quando você já começa a definir as coisas antes de viver e depois não é aquilo e dá uma confusão danada. E o outro lado é o que o quanto é interessante você ter a capacidade de poder estar sentindo, se dando conta, porque eu não falo nem essa coisa da razão conhecida, da razão ocidental, dessa coisa cerebral, mas
dessas outras razões, dessa inteligência corpórea, não é? O corpo todo inteligente, o corpo pensa inteiramente, por todos os cantos. Então, a gente precisa ir desenvolvendo isso, porque isso dá um prazer imenso quando a gente vai agir, quando a gente vai se colocar. E essa coisa da desmitificação, desmistificar um pouco essa coisa do artista, né? O sendo poeta é ele mesmo, é o ser humano que está ali, é Josi Dantas, é Emanuel, e que tem seus repertórios. E o Emanuel, por exemplo, tem uma carga muito forte do palhaço, né, do Lombriga. E o Lombriga vai aparecer, o Júnior tem o Cuscuz, o Cuscuz é quase Júnior, o Júnior é Cuscuz, ninguém sabe direito, mas eles dialogam muito bem, se entendem muito bem. Tá? Então, acho que a gente precisa, a partir disso, saber que todos e todas podem praticar a ciência, a arte, né? E a poesia. Então, acho que é uma oportunidade para quem tiver. E vamos seguir avançando nessa possibilidade de apontar os caminhos para nós mesmos, sair desse imbróglio aí, histórico, né, que a gente está vivendo, político e também sanitário, né, econômico, enfim. A gente sair disso. E para sair, a gente precisa exercitar essa inteligência corpórea, a gente precisa se assanhar, se movimentar por dentro e por fora e sair dos nossos casulos, e o casulo pode ser o ego, né? O ego é danado para esconder a gente de nós mesmos, né? Aparece um outro bicho lá que não é muito... Então a gente precisa sair disso, sair desses casulos e sair para a vida, porque a gente precisa viver, né? E nada nos pode impedir de viver, né? Então, a gente, se está vivo, nós somos um universo vivo, inteligente, precisamos viver. Precisamos dialogar com os outros universos. Porque se a gente parar, a gente é atropelado. A gente morre antes do tempo. Morre por irresponsabilidade com a vida. A gente não pode produzir isso. E eu acho que tem uma coisa que vale a pena, acho que muita gente já sabe, que são duas cantigas, uma é bem mais curta e a outra para a gente fechar, agradecer muito aí a todos e todas que apareceram, né? Ver aí a Josi, o Valdés, está ali, meu querido irmão, querido Valdés, do coração, amo muito o Valdés, né? O Júnior, acho que está já de saco cheio de live, eu acho que ele não apareceu. Ou então está ali escutando via Josi. Está ali escutando Viajou. As pessoas que estão aí, né, a rapaziada, e gratidão aí, o Júnior, né, lá, o Júnior Félix, todos e todas, o professor, né, o Júnior Miranda. Nosso João Miranda, gratidão. E espero que tenha contribuído aí com o programa, com esse debate, e que estamos abertos aí para o diálogo sempre, né? Quem sabe aí no pós-pandemia a gente faça uma brincadeira com o Júnior aí e o Emanuel. Com certeza. Né? Chegar até o IF a primeira de forma direta, né? Direta assim, física, né? Presencial. Só antes de você começar, eu tenho um recadinho, o ponto eletrônico está me dizendo aqui que para lembrar você que tem um programa novo da Rede de Malicuia, que eu trouxe uma homenagem a Rai Lima, certo? Então, dá uma olhadinha aí no último programa que teve Rai Lima sem a gente avisar para você. Mas foi uma forma de homenagear. O meu ponto eletrônico aqui de trás está me lembrando disso. Então é isso. Gratidão. Valeu, pessoal. Rai Lima, a gente quer ouvir você e depois eu não vou falar mais nada para a gente sair daqui alimentado por suas palavras. Valeu. Vamos embora. Só lhe ouvir.
Descortine a sua janela, veja o que há para dentro dela, que universo de luz, a vida multicolorida, sua aquarela. Vá, descortine a sua janela, veja o que há para dentro dela, que universo de luz, a vida multicolorida, sua aquarela. Por isso, se eu tivesse que nascer, eu nasceria. Se eu tivesse que viver, eu viveria. Se eu tivesse que morrer, eu morreria. Ai, ai. Se eu tivesse que matar, eu poesia. Eu poesia, eu poesia, eu poesia, eu poesia. Se eu tivesse que nascer, eu nasceria. Se eu tivesse que viver, eu viveria. Se eu tivesse que morrer, eu morreria. Ai, 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 ai. Se eu tivesse que matar, eu poesia. Eu poesia, 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 eu poesia. Isso! Valeu! Essa foi nossa conversa com Ray Lima, Cena Poesia e Movimento Escambo. Até a próxima semana que vem com Júnior Miranda. Valeu!